Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre com todos vocês. Nesta hora, eu venho aqui convidar vocês para que a gente possa partilhar um momento de reflexão, um momento de oração, onde nós vamos partilhar uma passagem da Bíblia, onde vai nos falar da nossa conduta cristã, de como que nós estamos tentando e conseguindo agir dentro das nossas casas, dos nossos trabalhos, com os nossos familiares, com os filhos, com os esposos, com até mesmo o namorado, as pessoas, as mulheres que veem esse momento que estão num convento ou que são consagradas, que Deus possa agir em todas as situações, né? Eu sou uma serva fiel ao nosso Senhor, pequena, muito pequena, e na minha pequenez o nosso Senhor vem incomodado muito o meu coração e falado deste momento, dessa situação que muitos estão vivendo. Então, eu convido você agora para fechar os seus olhos e nós fazermos uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Senhor Jesus, com a graça do Teu amor, nesta hora nós queremos Te agradecer, ó Senhor. Te agradecer por tudo que o Senhor tem permitido às nossas vidas, te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelo sol, pela lua, pelo mar, pela terra, te agradecer, ó Senhor Jesus, infinitamente por tudo que o Senhor nos proporciona neste mundo que vivemos aqui. Sim, ó meu Senhor Jesus, nós colocamos aqui diante de Ti os nossos trabalhos, as nossas vidas, os esposos, os namorados, as graças necessárias que nós precisamos. Nós colocamos aqui diante de Ti, Senhor Jesus, tudo aquilo que vem dentro do nosso coração, na maior intimidade. Quero colocar aqui, Senhor Jesus, nesta hora, o coração de todas essas mulheres, essas Suas filhas amadas, que estão Te ouvindo agora, que elas possam, sim, ao Senhor, entrar numa intimidade profunda contigo. Que elas nessa hora, Senhor Jesus, se a lágrima vier, que ela escorra, pois sim, é o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo lavando e cicatrizando algumas feridas que foram abertas nestes dias. Sim, o meu Senhor Jesus, vem com o Seu amor, vem com o seu senhorio sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. Faz, Senhor Jesus, presente na vida dessas Suas filhas. Faz, ó meu Senhor Jesus, com que elas possam se libertar de rancores, de ódios. Sim, ó Senhor Jesus, de falta de atenção. Sim, ó meu Senhor Jesus, da falta até mesmo do amor. Sim, ó meu Senhor Jesus, que elas possam confiar, que a Virgem Maria, com a docilidade de mãe, de esposa, de serva fiel, ela possa, sim, ó Senhor, levar essas Suas filhas. Ela vem levando essas Suas filhas a docilidade de sermos mulheres fiéis no Senhor Jesus. Sim, ó meu Senhor Jesus, que a Virgem Maria passe à frente, abra portas e abra corações, permitindo perdões necessários, permitindo, Senhor, que possa ser arrancado tudo aquilo que elas ouviram um dia, seja isso na infância, seja isso na adolescência, ou até mesmo no ventre de suas mães. Sim, ó meu Senhor Jesus, vem curando, ó Senhor, vem curando aquilo que elas mesmas não sabem onde tem que ser curado, mas o Senhor sabe, e é a Sua obra que é feita nesta hora, neste momento. Sim, ó meu Senhor Jesus, vai colocando os Seus anjos, vai colocando o Espírito Santo dentro das casas, dentro dos trabalhos. Vai colocando, ó Senhor Jesus, direcionando essas famílias, direcionando essas pessoas. Nós colocamos aqui diante de Ti, Senhor Jesus. Venha, ó meu Senhor, derrama sobre nós, sobre todas nós, o sangue preciosíssimo do Seu amor. E fecha, cicatrizando, ó Senhor Jesus, todas as lacunas que o mundo, que a nossa vivência fez um dia diante dos nossos corações. Preencha, ó Senhor, com o Teu Santo Espírito para que nós possamos, sim, acreditar e confiar no Seu amor sobrenatural por cada um de nós. Acreditar e confiar que tudo isso vai passar e a Sua glória eterna vai chegar. E que o Senhor vem com as Suas atitudes grandiosas dentro de nossas vidas, mas o Senhor quer o nosso coração. Que nós possamos abrir o nosso coração e deixar que o Senhor venha entrar plenamente,
entrar e ser o senhorio de nossas vidas e ter as rédeas de nossas vidas. Nós colocamos aqui diante de Ti, ó meu Senhor. Faz a obra, Senhor. Faz a obra nas nossas vidas e na vida de todas essas Suas filhas. Faz a obra necessária, Senhor Jesus, aquilo até mesmo que elas nem sabiam que era necessário, mas o Senhor já preparava, o Senhor já reservava para cada uma dessas Suas filhas. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nesta hora nos permite entrarmos em comunhão contigo e podermos aqui, neste momento, Te louvar, Te agradecer e Te bendizer infinitamente. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém, amém e amém. E nessa hora, numa intimidade que nós vamos entrar aqui, no nosso pequeno, no nosso bem natural, o mais natural possível, nós vamos entrar aqui agora numa partilha, onde nós vamos fazer a partilha de Efésios 4, 17, do 17 ao 32, que fala sobre a conduta cristã. A conduta cristã. É complicado, né? Neste mundo, nesta hora que nós estamos vivendo, nessas situações, em especial agora, nesta hora que nós estamos vivendo. É complicado o que nós estamos passando. Igrejas fechadas, de certa forma, vazias, não fechadas, porque nós precisamos entender que a igreja somos nós. E nós necessitamos da comunhão, mas nós precisamos ser igreja em todos os lugares que a gente for. E por isso, estes momentos, eles estão deixando com que a gente se afaste um pouco. Ou muitos e muitas estão voltando, porque, infelizmente, mas nosso Senhor tem um propósito para tudo. Muitas vezes na dor, naquela situação difícil, onde nós nos sentimos fragilizadas, onde nós nos sentimos talvez até inferiores, aquela que confiou um dia no nosso Senhor Jesus e na Virgem Maria, ela volta para Ele. Ela volta e ela clama, e ela pede, e ela enche o coração de júbilo para ter força. Por isso, nós precisamos alicerçar a nossa fé na rocha. Nós não podemos achar que nós vamos continuar, que nós vamos conseguir seguir, dar passos adiante sem a nossa fé solidada, sem a nossa fé firmada num Deus que é vivo, nos ama e tem sempre o melhor para nós. Acreditando sim que o nosso Senhor Jesus, de todo mal, Ele vai sempre tirar um bem maior. Muito, muito, muito maior. Amém? Então, nós vamos partilhar esse texto de Efésios 4, do 17 ao 32, que tem lá por conduta cristã. Mas aí nós vamos partilhar aos poucos. Nós vamos partilhar os pedaços para que a gente possa interpretar, para que o nosso Senhor Jesus haja, o Espírito Santo haja, e a gente possa verdadeiramente falar ao coração das pessoas que ouvem o que realmente o nosso Senhor quer que elas ouçam. Não eu. Eu sou pequena, sou miserável, mas quero que o nosso Senhor chegue e alcance o coração de todas vocês. Então vamos lá. Conduta cristã. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como pagãos que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém? Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, diante disso aqui que nós lemos aqui nesses primeiros versículos, né, do 17 ao 19. Não vamos viver como pagãos. Não vamos viver como pessoas com ideias frívolas. O que são as ideias frívolas? São as ideias fúteis. Nosso Senhor, nessa hora, Ele vem nos convidar verdadeiramente nesse tempo que nós estamos vivendo. Mais uma vez eu enfatizo que nós não podemos colocar este tempo de situação difícil como um único em nossas vidas, que de uma certa forma as consequências das nossas vidas elas estão vindo por conta de situações que lá atrás nós fizemos, nós agimos, porque nós somos imperfeitos, perfeitos só o nosso Senhor Jesus. E aí não vamos viver como pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas, ideias fúteis. Por que fúteis? Porque muitas vezes nós estamos muito apegados àquilo que nos mostra, àquilo que nós temos, àquilo que nós podemos fazer, e não verdadeiramente aquilo que nós somos para o nosso Senhor Jesus. Jesus quer que nós possamos ser humildes, pequenos na sua glória, mas com um coração puro. As futilidades que a gente fala aqui é que muitas vezes a gente para pensar que nós mulheres, né? Nós mulheres temos as questões da vaidade, né? A vaidade que eu falo, a roupa, o calçado, o batom, a base melhor, o rímel melhor, aquilo que nos faz deixar mais bela, aquela questão de aplicar um botox na testa, nos pezinhos de galinha, né? Essa vaidade que não vou dizer para vocês, entendam o que no coração de Deus eu quero colocar para vocês. Não é vaidade aonde vocês não vão andar feias, desarrumadas, ou de uma certa forma não ligar para essas coisas. Não, minhas irmãs. A gente tem sim que ter essa vaidade, a gente tem que sim andar arrumadinha, né? Arrumadinha no bom sentido, né? Gostar de estar bem, de estar ajeitada, né? E nesta hora, dentro das nossas casas, nesses momentos, muitas vezes, dos primeiros dias, que muitos fizeram a quarentena com mais risca, né? Com a mais arrisca, assim, sem realmente sair de casa, muitas não se cuidaram nesses dias, né? Ficaram muito à vontade, tá, que legal, ótimo. Mas aí deixou dispersar um pouco daquela questão aquela sensação que a gente tem de, nossa, mas levantar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer almoço, arrumar, organizar os guarda-roupas, organizar a casa, organizar tudo aquilo que nós temos dentro de uma casa, que não é pouco, porque nós, mulheres, sabemos. Nós acabamos entrando num momento onde nós passamos a pensar, poxa vida, eu não quero isso para mim, não quero isso para minha vida, porque eu prefiro levantar de manhã, me arrumar e sair. Mas e aí? O seu bem mais precioso é a sua casa, é o ambiente onde Nossa Senhora quer reinar, quer ter docilidade, quer levar a paciência, a sabedoria, e quer sim que nós possamos trazer também essa harmonia boa dentro da nossa casa. Nós sabemos que neste momento muitos acabaram tendo uma certa ignorância, um endurecimento de coração, porque nós não estávamos acostumados a conviver com os seus, com os nossos. Nós não estávamos acostumados a levantar e ter todo mundo dentro da casa todos os dias.
Isso era momentos de finais de semana, de um feriado prolongado, das nossas festas de finais de ano, enfim, de algumas datas esporádicas, digamos assim, durante o ano que nós tínhamos. Muitas vezes, no final de semana, a gente tinha tantos compromissos com pessoas queridas, parentes, amigos, que a gente acabava não ficando nas nossas casas. Eu posso dizer para vocês, por mim, a gente só pode falar o que a gente vive. E assim, a gente sabe que muitos viveram dessa forma. E aí, nesse endurecimento de coração, as pessoas se afastaram um pouquinho do nosso Senhor Jesus, porque elas se encontraram e se depararam com as falhas e os defeitos dos nossos, dos meus. E nós todos temos defeitos. Nós todos temos manias e diferentes formas de ser, porque nem mesmo os nossos filhos são iguais, são diferentes. E nós ainda mais, num relacionamento, excepcionalmente nas que são casadas. Não estou falando das que não têm um namoro. Enfim, excepcionalmente nós, que somos casadas, nós acabamos tendo uma vida que a gente... Muitas não tinham o convívio com os seus esposos no dia a dia. Não tinham esse bom convívio. E aí, nessa convivência agora, dentro da casa, da mesma casa, as coisas começaram a ficar meio confusas, porque nós temos manias. Cada um tem o nosso jeito de ser. E aí, neste tempo, por mais que tenham muitos anos de vivência, de convivência, tem uma hora que dá uma enchida desculpa a palavra, dá uma enchida de saco, né? Mas que o nosso Senhor, Ele quer, com a Virgem Maria, que a gente possa ter paciência, sabedoria, que a gente possa, assim, amadurecer o nosso coração, que a gente possa tirar aquelas feridas do nosso coração, aquelas feridas que muitas vezes fazem com que a gente discuta, que a gente venha a ter a falta de humildade, a ignorância, a arrogância. Então, nesta hora, nós precisamos de vir com a docilidade, de ter paciência, de lidar com os nossos, porque Jesus nos coloca aqui em Efésios, Paulo nos coloca em Efésios, que a gente arranque esse endurecimento. E aí eu venho partilhar com vocês isso no meu pequeno. Procurem esposas, né? Eu sei que muitas vezes os nossos maridos são difíceis, os nossos filhos... Eu tenho filhos já adultos, não são mais crianças, meus filhos. Meus filhos já são adultos. Mas eles também requerem uma atenção. Graças ao meu bom Deus, a gente tem um bom convívio e sempre pedem, sempre necessitam de que eu esteja fazendo uma coisa ou outra, nesses tempos agora, as comidas diferentes, enfim, né? Então, mães, tenham paciência com os filhos, com o esposo. Antes de falar ou antes de desejar algo, pare, pense, reflita, louve e agradeça ao Senhor e à Virgem Maria pela hora que você está vivendo, pelo tempo que você está vivendo, porque é tempo de graça, é tempo de glória. Nosso Senhor não ia permitir juntar as famílias dessa forma hoje, à toa. Não, Ele tem um propósito grande. Muitas vezes os seus filhos estavam necessitados dessa mãe para chamar mãe, 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 mãe. Sim, eles estavam precisando desse momento. E você também estava precisando desse momento para você entender o quanto você é útil aos seus filhos. Olhando sempre com o olhar divino. O quanto nós somos importantes como mães e esposas dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. E seguindo, nós vamos colocando aqui, lá no versículo do 20, a partir do 20. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo,
Se é que ouvistes e dele aprendestes como convém a verdade em Jesus, renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, renovai sem cessar o sentimento de vossa alma. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nesse pedacinho, né? Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo. Então, o que a gente reflete aqui em Nosso Senhor, na Sagrada Escritura? Nosso Senhor te convidou para ser discípulo amado, discípula amada dele. O Senhor te convidou para você ser uma serva fiel dele. Então ele fala que não foi à toa que Nosso Senhor te convidou. Não foi à toa que Jesus permitiu que você se encontrasse com ele em algum momento da sua vida. Ou se você está se encontrando agora, não foi à toa. Deus tem grandes propósitos nas nossas vidas. E tem na sua e na sua família concretamente também. Por isso Jesus vem falar para nós que nós venhamos a ouvir e aprender como convém a verdade de Jesus. A verdade de Jesus. Jesus quer trazer nós de volta para esse aconchego, quer trazer nós de volta para estarmos no coração dele. E aí romper com o homem, a mulher velha. Romper com essas coisas que um dia nos frustraram e que nos tiraram a docilidade, que nos tiraram a amabilidade, que nos tiraram até aquela doçura de ser mãe, de ter carinho, de querer levantar um filho que cai, não deixar lá que o filho caiu, ele levanta sozinho, não. Nosso Senhor segura nas nossas mãos e nós, como filhas dele, nós precisamos pegar na mão daqueles que de alguma forma caem, mesmo que sejam os nossos filhos, as nossas crianças. Nós precisamos sim olhar que desta hora, quando Nosso Senhor fala para nós renunciarmos, despojarmos da vida velha, é que a gente realmente possa entrar no profundo das nossas vidas e querermos ter o entendimento de que nós precisamos libertar todo e qualquer tipo de perdão. Ir perdoando. Se de repente na sua casa, no seu matrimônio hoje, no seu relacionamento passado, no seu namoro, teve uma situação onde você precisou e necessita perdoar, perdoe. Se você precisa perdoar alguém da sua família, o seu pai, a sua mãe, porque de alguma forma eles foram ausentes, foram distantes, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Perdoe. É necessário perdoar para nós despojarmos o nosso coração, para que a gente possa curar as nossas vidas e a gente consiga seguir em frente, sem carregar traumas e sem levar esses traumas adiante, sem levar esses traumas aonde lá na frente vamos ter consequências deles. Muitas vezes pânicos, muitas vezes depressões. E então vamos renunciar ao pânico. Vamos renunciar, sim, à nossa vida passada. Vamos largar de mão essa sensação, esses sentimentos que nos corrompem e que nos impedem de seguir adiante. Vamos pedir ao Senhor que nós possamos, sim, de verdade, com o coração contrito, com uma mente reta, que nós queremos ter e levar a fidelidade a Deus, que nós possamos largar e abandonar tudo isso que nos levou a uma vida passada. Que o novo, que a mulher nova, que a mulher que hoje quer se purificar, que a mulher que hoje tem a certeza de que a nossa vida está em comunhão com o Senhor, que a nossa vida está levada diante das rédeas de Deus, não da nossa. Que os nossos maiores valores e princípios, eles estão focados dentro da nossa família, do nosso matrimônio, do nosso trabalho, das coisas que Deus nos permitiu e nós vamos louvar e bendizer
por ter todas essas coisas, a nossa família, os filhos, enfim, tudo aquilo que nos faz e nos traz de volta para o que é de Deus, renovando, abandonando mesmo aquilo que um dia nos feriu, nos magoou, e libertando este perdão necessário, como já nos foi falado, e deixando, sim, de verdade, aquilo que é inútil, aquilo que não vai nos engrandecer verdadeiramente, para que a gente possa crescer e amadurecer. E lembrando, nós somos hoje muitas mulheres jovens, outras mais maduras, outras já entrando numa meia-idade, outras já mais senhoras, mas nós temos que entender que ao longo das nossas vidas, tudo nós vamos viver no final. E aí o que acontece? Nós queremos e precisamos entender que é nosso dever, como filhas e servas do Senhor, querer avançar e ter uma velhice com graça, com alegria, sem ficar aborrecidas, né? Eu costumo falar sobre isso porque a gente depara com situações de pessoas que vão envelhecendo e elas vão ficando muito feridas. Mas essas feridas, elas não vieram agora, elas não estão feridas por ontem, por hoje. Essas feridas, elas são ao longo de suas vidas. Então, vamos nós, que temos essa oportunidade hoje, de colocar o nosso coração diante do Senhor, de colocar e convidar a Virgem Maria para estar à frente, para dar-nos a docilidade, de podermos ter uma vida, sim, aonde nós vamos entrar numa vida mais adiante, numa velhice, no caso, numa vida mais madura, mas com o coração amadurecido, com o coração cheio da graça do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Vamos lá. E aí nós vamos colocando aqui: renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Vamos levar esse sentimento de justiça e santidade. Vamos renovar, sim, a nossa história. Vamos renovar, sim, colocar graças, colocar sentimentos bons, colocar, sim, a confiança, acreditar de que Deus tem o melhor para nós, que a Virgem Maria está permitindo, sim, nos conduzir, para que a gente consiga, sim, ter esse sentimento concreto de que se nós vivemos um dia coisas que não foram agradáveis a Deus, ainda está em tempo. Ainda está em tempo da gente revigorar, da gente renovar essa história. Por isso, vamos sim fazer a diferença. Vamos fazer sim a diferença dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, do nosso matrimônio, das nossas amizades. Nós podemos sim nos arrancar as chagas, nos arrancar aqueles sentimentos que nos deixaram abatidas, que nos deixaram de uma certa forma com o coração rancoroso, porque vivemos coisas e situações onde nós fomos humilhadas, tivemos sentimentos de desprezo, tivemos sentimentos de inferioridade. Nós conseguimos sim arrancar esse velho, renovar as nossas forças em Deus, acreditando que Deus, se Ele quis precisar de nós, Ele nos quer feliz. Ele nos quer feliz e Ele necessita que a gente possa estar feliz para que sim, a gente consiga ir adiante e passar isso às pessoas que estão longe, às pessoas que estão fora, às pessoas que estão à distância. Que a gente consiga sim passar essa sensação boa de conviver com Jesus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que nós, que estamos de uma certa forma dentro da igreja, nós somos perfeitos, mas nós não o somos. Talvez eu costumo entender que nós somos os piores. Por que nós somos os piores? Porque nós estamos lá. Nós estamos lá dentro e estando lá dentro, nós temos a certeza que nós necessitamos da misericórdia do Senhor. É por isso que nós estamos lá. É por isso que nós admitimos estar diante do Senhor, é por isso que nós admitimos querer estar na presença dEle, querer buscar os seus entendimentos, querer buscar a sua palavra, querer encher o nosso coração, a nossa casa de júbilo, de amor e de graça, porque nós sabemos que nós falhamos e necessitamos da sua misericórdia. Por isso, vamos lá, mulherada. Vamos lá.
Vamos entender que o novo Nosso Senhor tem preparado para você, para sua história, para sua família. E aí, nesse revestivo do homem novo, vamos criar essa verdadeira imagem. Vamos querer sim a santidade. É difícil falar da santidade, né? Muitas vezes as pessoas acham que ser santo é extremamente impossível. Sim, com certeza. Muito, 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 muito difícil. Mas pelo menos o caminhar aqui na Terra, ele precisa ser com esse intuito. Ele precisa ser com essa condição de querer, pelo menos, ser alguém melhor aqui na Terra. E alcançar, sim, um espaço na glória de Deus. Por quê? Porque eu tentei aqui na Terra viver bons mandamentos, bons sentimentos, ótimas atitudes. É fácil? Não, não é fácil. Humanamente não é fácil, mas a gente tem que perseverar. Nós precisamos persistir, porque é esse o maior objetivo do nosso Senhor, de Jesus e da Virgem Maria no nosso coração. Que a gente seja persistente, que nós sejamos constantes. Ter a constância de estar vivendo em oração não é fácil. Não é fácil, ainda mais para nós, mulheres, que muitas vezes nós temos a nossa vida regrada com filhos, com o esposo, com o trabalho, com o serviço da casa. Muitas de nós, talvez, com serviços da paróquia, com serviços da sua comunidade. Então, nós acabamos que temos muitas coisas para resolver, muitas coisas para viver, e a nossa comunhão diária, o sentar e parar para conversar, para ter uma intimidade com o nosso Senhor, talvez seja um pouco mais difícil. Mas amanheça já convidando Ele para estar com você. Amanheça Ele já agradecendo a Ele que Deus é maravilhoso, que a Virgem Maria está passando à frente, que ela já coloque os anjos à volta dos seus, dentro da sua casa. Isso já nos faz ter uma grande intimidade com o Senhor. Isso já nos faz entender que dentro da nossa casa, com a autoridade que o nosso Senhor Jesus nos dá, de mulher, filha de Deus, Ele nos dá autoridade para que a gente invoque os anjos e todos os santos para que estejam dentro das nossas casas e nós possamos, sim, atender e acreditar que isso pode acontecer dentro da nossa casa. E aí vamos lá em uma outra passagem, do 25 em diante. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Então aqui, nosso Senhor fala para nós da renúncia verdadeira, né? Renunciai à mentira, cada um a seu próximo a verdade. Fale cada um a seu próximo a verdade. Então, nós que convivemos dentro das nossas casas com os nossos, vamos buscar essa verdade dentro das nossas casas, entre nós. Vamos buscar dentro do nosso relacionamento aquilo que realmente não nos faz bem, que nos incomoda, ou aquilo que nos agrada muito. Falar um obrigado quando nos é feito algo, quando nos é dado uma ajuda diante das coisas que a gente tem dentro da casa, do trabalho. Isso é muito gratificante. E não ter sentimentos assim que venha a permitir que o Senhor fique aborrecido com a gente. A mentira, ela faz parte do pecado, ela é o próprio pecado. Então vamos permitir que a gente consiga libertar e colocar que não gostei, não tá legal. Claro que com muita sabedoria e no amor. Porque se a gente vem e quer esconder algo e ao mesmo tempo a gente vai inventando, a gente vai colocando uma outra situação, isso vira um ninho e a gente não consegue se desgarrar.
E aí, no não conseguir se desgarrar, o nosso Senhor fica triste com a gente, porque nós vamos aumentando a mentira. Então, vamos já colocar para Deus que neste tempo que nós estamos vivendo, neste momento que nós estamos vivendo, onde nós necessitamos de ficar mais com os nossos, de estar mais com os nossos, nós vamos colocar, sim, sentimentos verdadeiros, com docilidade, com clareza, com carinho, para que o outro possa entender, para que os filhos possam entender. Não adianta você chegar e brigar e falar alto com os filhos, porque nós mulheres temos essa coisa de falar alto, né? É da mulher isso, de algumas. Outras nem tanto, mas outras temos também que são extremamente histéricas, né? Então essa coisa de falar alto, não, com docilidade, com alegria, com calma, porque a sua segurança, a nossa segurança, ela está em Deus, não nas coisas nem nas pessoas, e elas vão falhar. Então, assim, vamos ser verdadeiros e deixar claro que isso está bom, isso não está bom, para que essa boa convivência seja harmoniosa, para que sim, aqueles anjos que a gente clama e pede, eles realmente queiram estar dentro da nossa casa. Porque os anjos não querem ficar em um lugar onde esteja conflitos, onde tenha palavras malditas, onde se fale, se clame por coisas que Deus fica aborrecido e fica triste com as nossas falas. Vamos cuidar do que a gente fala. Vamos cuidar do que a gente vê também. Outro dia, a minha irmã partilhou comigo que ela tem visto memes de crianças, né? E aí, o que tem esses memes de crianças? Gente, eu já não tenho, como já falei, mais crianças. Os meus filhos são já adultos, né? Já são rapazes, digamos assim. Homens, né? Homens de verdade. Enfim. E nessa partilha foi me comentado que as mães fazendo vídeo com filhos, elas trabalhando e a criança com um esparadrapo na boca, para a criança não falar. Ou então um carro passando e jogando as crianças na frente da escola, jogando lá, porque eu não quero mais, porque eu não aguento mais. Pode até ser engraçado para uns ou para outros. Pode até ser, sim, um divertimento, uma alegria momentânea. Mas aí entra a futilidade, né? Porque isso não é legal. Eu, particularmente, a minha opinião, perdoe aqueles ou aquelas que não vejam deste modo, com este olhar. Eu vejo que isso é desfavorecer a família, os filhos. Essas coisas que nós vemos, essas situações que a gente vê, desmerece, porque faz dar a entender de que estar em família é simplesmente insuportável. E isso não é dessa forma. É suportável sim, nós amamos os nossos filhos. Se algum dos nossos acontece algo de qualquer forma que seja uma doença, seja ela uma situação mais madura, de filhos mais adultos, como eu os tenho, isso fere os nossos corações. Isso faz com que nós sintamos medo e vamos adiante querendo e buscando que isso passe o quanto antes, e vamos rezar e vamos clamar, claro, aqueles que acreditam, aquelas que acreditam nisso. Então, assim, particularmente, minhas irmãs, isso para mim não é legal. Esse jogar, esse colocar lá os filhos, deixar eles lá, porque eles estão me atrapalhando, eu não consigo, eu não aguento mais. Sim, nós precisamos do nosso tempo. Mas, antigamente, as mães, elas tinham quantos filhos? 10, 12? Tinham muitos filhos. Claro, sim, que com dificuldades, muitas situações confusas, difíceis, traumas, enfim. Mas aquilo se era família. E não era destinado, não era colocado para o lado, não era colocado para o professor, nem para o coordenador da escola que cuidasse dos nossos filhos. Era nós mesmos que tínhamos que cuidar. Era nós mesmos que tínhamos que educar. Então vamos tentar trazer isso de volta, para que a gente traga para nós
a nossa responsabilidade. Os nossos filhos, o padre Paulo Ricardo fala muito sobre isso. Os nossos filhos precisam ser educados por nós, não pela escola, não pela sociedade, não pelo mundo. Amém? E aí a gente vai vendo aqui que nós precisamos, pois somos membros uns dos outros. E por que nós temos que tomar a nossa responsabilidade para nós? Porque nós precisamos uns dos outros. Nós temos defeitos, temos as nossas misérias, e nós precisamos uns dos outros para que nós possamos enxergar as nossas misérias, os nossos defeitos. Porque se a gente convive sozinho, a gente não enxerga que a gente tem problemas, que a gente tem falhas, que a gente errou. Se nós vivemos sozinhos, a gente só acha que nós estamos fazendo da maneira certa. Porque nós estamos vivendo dentro do nosso eu, nós estamos olhando dentro do nosso umbigo. E na verdade as coisas não são assim. Eu sou falha, você tem as suas falhas, e nós precisamos ver que se pode melhorar, se é necessário melhorar, se é necessário haver uma transformação, que ela seja feita com carinho, com docilidade. Que a gente vá reconhecendo que essa transformação é necessária para o nosso futuro. Lembra quando eu falei lá, um pouquinho antes agora disso, da questão da velhice? Isso tem muito a ver com a velhice. Se a gente não melhora o nosso hoje, nós vamos ser velhos rancorosos. Nós vamos ser velhas chatinhas e que acham que o mundo vai girar em torno de nós. E não. O mundo gira em torno das coisas de Deus. É em Deus que nós temos que construir e transformar a nossa vida. Não é nós, não sou eu, não é você, é o nosso Senhor que precisa reinar na nossa vida. É a Virgem Maria que precisa passar para nós essa docilidade de quanto ela foi fiel ao seu filho, o quanto ela cuidou e zelou por ele até o último instante. E subiu aos céus como ele. Ela foi concebida, né? Ela foi transformada, levada aos céus. Ela não foi... Nós, como a gente sabe, nós não temos um túmulo da Maria, da Virgem Maria, nem um túmulo de Jesus, porque eles foram levados aos céus. Amém? Vamos lá. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com suas próprias mãos para ter com que socorrer os necessitados. Então, a partir disso, se nós estamos buscando uma transformação, vamos buscar essa transformação verdadeiramente. Não vamos deixar que o inimigo venha fazer festa na nossa vida. Vamos ter a constância. Vamos buscar, sim, ser trabalhados, ler bons livros, procurar, sim, ler a Bíblia, procurar, sim, querer ser uma pessoa melhor. Não vamos deixar que o inimigo venha, porque quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa, um de nós, filhos e filhas de Deus, servos amados dele, discípulos amados dele, nós buscamos a nossa fé em Jesus, o inimigo ele é astuto. Ele começa a achar que ele pode trabalhar em volta e ele vem comendo pelas beiradas. Só que nós temos que ter a prudência de ter a constância da nossa vida em comunhão com ele e não deixar que o inimigo venha atrapalhar. Não será fácil, não é fácil, mas é sim importante que a gente consiga ter os nossos pensamentos em Deus com bondade, com clareza, como falei, de ler bons livros, de assistir bons programas, de assistir, sim, pregações, coisas que nos falam, que nos fortaleçam, para que nós, mulheres, possamos, sim, caminhar e não deixar que o inimigo transpasse a nossa vida. Não deixar que ele venha passar pelo meio, não. Porque a nossa vida, ela está sendo reservada nas coisas de Deus. Nós estamos buscando retamente sermos filhas de Deus, caminhando com ele, dentro das nossas casas, que ele seja o rei. Que nós possamos nos apegar a ele. E aí, nos apegando a ele, nós vamos poder, sim, realizar com as nossas próprias mãos e socorrer as necessidades. E aí, nós vamos poder, sim, com a graça de Deus, dar uma palavra àqueles que estão aborrecidos, dar uma palavra àqueles que estão sem conseguir se sustentar de pé, acolher, amar, fazer a caridade, seja ela material ou a caridade espiritual mesmo, aquela boa conversa daquela irmã que está precisando de conversar mais, daquela irmã que está passando por uma situação difícil
na sua casa com o marido que está sem paciência, que diz achar que não gosta mais daquele homem porque eu não suporto mais. Tentar, na nossa pequenez, levar essa irmã à humildade de enxergar que talvez ela também falhou, porque nós também falhamos. E mostrar que com o olhar de Deus pode sim ter jeito, pode sim ter um novo para que ela encontre dentro desse matrimônio e esse esposo também seja encontrado por Deus. Esses filhos também sejam encontrados por Deus, porque quem faz a obra é o Senhor, é o Espírito Santo. Nós só sabemos aqui, nós só estamos aqui como anjos dele. E sendo anjos dele, nós temos que buscar a nossa perfeição, para que a gente possa levar isso como um testemunho do amor de Deus por nós, de como nós estamos crescendo, de como nós estamos transformando aquilo que um dia foi velho no novo e reestruturado do nosso Senhor. E aí lá no final, nós temos a palavra: nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristei o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. O silêncio de Maria. Muitas vezes aqui nessa palavra, nesse pedacinho, nesse trechinho aqui, ó, Nossa Senhora está nos pedindo o silêncio. Qual é esse silêncio? O silêncio, sim, de muitas vezes respirar fundo e não reclamar e não falar. É fácil? Não, não é fácil. Mas só que é necessário a gente fechar os nossos corações para a fúria, fechar os nossos corações para a raiva, para o ódio, para a ira e deixar Deus ser presente. E se alguma palavra nesse contexto do dia a dia foi dita, mas foi dita sem querer, foi dita às vezes até pela raiva, pela fúria, então faça o silêncio de Maria. Peça a ela, se neste momento que algo foi te falado, peça a ela que te aborreceu, peça a ela que você acalme, que você respire fundo e vá rezando. Vá convidando a Virgem Maria para estar com você, vá se acalmando, vá pedindo a ela discernimento. E aí, num pós, o Senhor vai dar a melhor hora, o melhor momento para ser falado. E com isso, nós não vamos estar aborrecendo o Espírito Santo. Nós vamos estar com o nosso coração cheio do Espírito Santo. E estando cheio do Espírito Santo, nós podemos e conseguimos estar com discernimento dentro das nossas atitudes, das nossas coisas, das nossas falas. O discernimento, ele vai estar dentro de nós, porque o Espírito Santo reina, o Espírito Santo toma conta das nossas atitudes. Para que a gente possa, assim, ter esse entendimento de se render a Deus, não a mim, as minhas atitudes humanas. Porque humanamente nós somos difíceis. Nós temos as nossas grandes falhas. Então vamos deixar e vamos nos render, sim, ao Espírito Santo. Permitindo o silêncio de Maria em determinadas situações, com filhos, com o marido, com o trabalho, com os amigos. Em determinadas situações nós precisamos silenciar e pedir que a Virgem Maria passe à frente e nos permita discernir o que é melhor, o que pode ser melhor. Eu costumo dizer uma coisinha assim: às vezes tem situações na minha vida que, diante do que eu vivo, da minha fé cristã, que eu não entendo por que Nosso Senhor está permitindo aquilo. Que de uma certa forma eu posso até achar que, mas por que se eu faço assim, se eu faço assado, se eu rezo, se eu louvo, enfim. Mas eu coloco para Ele, mas eu não vou querer os porquês enquanto o Senhor não tiver para mim as respostas verdadeiras, aonde eu consiga entender o porquê daquilo que o Senhor me deixou e me permitiu passar. Então, assim, eu vou viver o hoje, eu falo para o nosso Senhor, eu vou viver o hoje, eu vou te louvar e eu vou te bendizer.
E na hora certa, Senhor, o Senhor conta para mim, por favor, o que aconteceu, o porquê. E aí eu vou ter entendimento disso. E com a graça de Deus até hoje, nosso Senhor tem permitido muitas respostas. Umas vêm mais demoradas, outras vêm logo em seguida, no dia seguinte, na hora próxima, mas elas vêm. Só que eu me deixo, procuro, que não é fácil, me deixo levar pelas coisas e necessidades que nosso Senhor sabe que são as minhas prioridades, porque é Ele que sabe as minhas prioridades. E aí nós vamos lá. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E mais uma vez o Senhor nos fala, nos conduz diretamente, nessa passagem aqui, diretamente ao perdão. Então vamos arrancar de nós, dentro das nossas casas, a amargura, a ira, a vontade de brigar, a irritação, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Vamos trazer a docilidade da Virgem para nossas vidas. Vamos arrancar de nós aquilo que não é verdade. Não ofenda o outro só por um momento de fúria. Então não diga aquilo que você sabe que vai ferir, que você sabe que vai magoar. Porque é uma troca. Eu falo, eu vou receber. Então, já se policiando em Deus, tendo o olhar santo de Deus nas nossas vidas, o olhar de misericórdia nas nossas vidas, não fale aquilo que não é legal, que você já tenha certeza plena que essa fala vai ser para magoar, vai ser para ferir. Então já não fale. Reserve, volte lá na passagem anterior que nós lemos. Nenhuma palavra má saia da sua boca. Ponto. Nosso Senhor confirma no outro versículo. Não fale palavras, não leve situações, gestos, maneiras, enfim, que você sabe que o outro já vai se ferir. Nós, mulheres, principalmente, aquelas mulheres que têm, de certa forma, aquela questão da vingança. Não, ela não é de Deus, ela não é para você, ela não é para mim, ela não é para nós, para nenhum servo de Deus. Nós temos que entender que Deus tem um propósito, e se Ele tem um propósito, Ele vai nos mostrar. Por mais que nós estejamos feridos, nós temos que louvar e agradecer a Deus por toda e qualquer situação. E aí a gente tira de nós, essa malícia da vida que a gente leva lá fora, de situações e coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso trabalho. A gente arranca de nós aquela coisa que nos faz assim, o mundo é assim, uma coisinha ou outra que eu vier a fazer, não vai acontecer nada. Pois é, não é assim que funciona. Nós temos que querer, sim, arrancar de nós as impurezas, arrancar de nós aquilo que não nos edifica. Então vamos, sim, levar as nossas vidas arrancando essas coisas que não nos fazem bem e colocando, sim, uns para os outros a bondade. Nos ajudarmos juntos, a gente consegue nos compreender. Juntos nós vamos conseguir ter o entendimento de que é juntos, na graça de Deus, que nós vamos tentar conciliar sentimentos que foram difíceis, sentimentos que foram bons, mas juntos nós vamos dar uma harmonia a isso, arrancando aquilo que não foi bom, não culpando aquilo que te levou ao momento ruim, nem aquela pessoa, nem aquele lugar, nem aquela determinada casa, mas que a gente possa, sim, carregar juntos as coisas boas e levar adiante aos nossos futuros. E mais uma vez eu vou refletir aqui com vocês a nossa velhice. Nós precisamos ser umas senhorinhas lindas, belas e que realmente tenham um coração amadurecido para que a gente possa envelhecer com uma sanidade mental boa e uma gratidão muito grande do Senhor por viver e por Ele levar-nos até
grande parte de nossas vidas até uma idade avançada, se for assim a permissão dele para todas nós, né? Nós precisamos disso, nós necessitamos que sim, a gente tenha esse coração bondoso um com os outros, com os maridos, com os filhos, com essa graça que é-nos a família. E aí, concretamente, cada vez mais pedir o perdão, soltar o perdão, na verdade, colocar o perdão e conversar com o nosso Senhor, numa intimidade com Ele, porque Ele é nosso amigo, é o nosso maior e nosso verdadeiro amigo. E numa intimidade profunda que você venha ter com Ele, no momento onde você consiga refletir pelas suas histórias, vai conversando com o Senhor Jesus e vai pedindo a Ele que Ele venha liberar o perdão, até mesmo aquele que você não sabe, até mesmo aquele que você não tinha nem noção que era necessário perdoar, porque Ele vai te libertar. E libertando esse perdão, você consegue com mais clareza levar a sua vida adiante, ter uma leveza de coração, ter a graça de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, de ser namorada, de ser uma serva de Deus, de ser uma consagrada, enfim, de levar essa alegria de conhecer a palavra de Deus no fecundo, com muito orgulho, mas o orgulho não porque nós somos quem somos, mas o orgulho porque sim, nosso Senhor nos permitiu fazer parte da história dele. Eu quero aqui agora agradecer a todos, a todas que estiveram comigo neste momento, nesta oração, e já colocando aqui para Deus que o Senhor venha tomar conta cada vez mais de nós. Agradecer agora, finalizando com uma breve oração. Mais uma vez eu vou pedir aqui que vocês fechem os olhos e vão acalmando. E nessa hora, meu Senhor, eu quero aqui já te agradecer por todas essas palavras que foram ditas aqui. Por este momento onde nós pudemos refletir no nosso pequeno todas as emoções, todos os sentimentos da conduta cristã. Onde nós, mulheres, servas e filhas tuas, Senhor, podemos reviver sentimentos que estavam guardados, que estavam esquecidos, mas que agora, com a graça do teu Espírito Santo, se foram revelados e o Senhor vem com a sua cura. Muito obrigada, meu Senhor Jesus, porque o Senhor é a glória, o Senhor é a graça de nossas vidas. A Virgem Maria vem nos cobrindo com o seu manto sagrado e nos permite docilidade, amor e graça dentro das nossas casas. Que nós possamos sim ser verdadeiras mulheres, fiéis, com reta intenção de querer sim a glória dos céus para nossas vidas, para nossas famílias. Amém, amém e amém. Muito obrigada. Deus as abençoe grandemente e que nós possamos, em outro momento, partilhar novamente de uma outra passagem da Bíblia, onde nós possamos nos edificar e partilhar a graça que é ser filha e filhas de Deus, filhas amadas do nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.